Mas por que eu me apaixonei por essa técnica? O que é mulagem? Ela é apenas utilizada na alta costura? Como surgiu? Qual é a estilista renomada por trabalhar com essa técnica? Qual é a diferença para mulagem e modelagem plana? Como é feita a mulagem? E quais são os materiais necessários para trabalhar com essa técnica? Isso tudo eu vou contar para vocês aqui nesse vídeo. Oi pessoal, aqui é a Sara. Se você ainda não me conhece, tem um vídeo aqui no canal contando sobre a minha trajetória até chegar na moda. Eu sou apaixonada por alta costura e tenho um ateliê de vestidos de festas. Se você quer conhecer, eu vou deixar o arroba aqui embaixo. Lá eu mostro vários detalhes dos vestidos que eu estou desenvolvendo. No vídeo de hoje eu tenho duas companhias, os meus dois bebês aqui do ateliê. E eu vou falar para vocês hoje sobre a técnica de mulagem. Vou trazer algumas curiosidades que provavelmente você não sabe sobre essa técnica. Quem me conhece sabe que eu só uso essa técnica. Eu trabalho com modelagem plana apenas quando necessário. Caso contrário, todos os vestidos aqui do ateliê são feitos por mulagem. Mas por que eu me apaixonei por essa técnica? O que é mulagem? Ela é apenas utilizada na alta costura? Como surgiu? Qual é a estilista renomada por trabalhar com essa técnica? Qual é a diferença para mulagem e modelagem plana? Como é feita a mulagem? E quais são os materiais necessários para trabalhar com essa técnica? Isso tudo eu vou contar para vocês aqui nesse vídeo. Então vamos começar pelo básico. O que é mulagem? O termo francês moulage vem de moule, que significa molde, e originalmente significa dar forma a um objeto, ou de modo geral, moldar algo. Já moulage significa modelagem. Moulage é uma técnica de criação e produção em 3 dimensões, que proporciona um grande grau de liberdade na hora de criar o modelo. Mas essa liberdade é contida, pois o tecido precisa envolver o busto e o molde de alguma forma precisa ser transferido para o papel. O domínio dessa técnica é algo que acontece naturalmente. Quanto mais você praticar, mais você terá habilidade e verá essa técnica como uma fonte de inspiração para a criação de novos modelos. Comigo ela funciona dessas duas formas, como modelagem e como uma fonte de inspiração. Quem me segue lá no Instagram do ateliê sabe que eu já tive bloqueio criativo na hora de desenvolver 2 vestidos. Eu vou deixar a foto deles aqui para vocês. E a mulagem me ajudou a imaginar uma forma diferente para esses 2 modelos. Mas aí vem mais uma dúvida. A mulagem é apenas utilizada na alta costura? Por se tratar de uma técnica antiga, ela acaba sendo mais cara que a modelagem plana. Isso eu vou explicar para você melhor um pouco mais para frente desse vídeo. Na alta costura, ela é basicamente a alma de tudo, por se tratar de uma técnica artesanal minuciosa de desenvolvimento de peças. Não é à toa que muitas maisons famosas contêm uma coleção com o busto das suas clientes mais importantes. E nessas casas de alta costura, esse conhecimento é passado tradicionalmente de mestre para aprendiz do ateliê. Agora vocês imaginem eu como aprendiz em um ateliê desses. Eu ia ficar louca. Muitos estilistas consideram a mulagem como uma parte essencial para a criação de um modelo. Então, como essa técnica surgiu? Para começar, não se tem nenhum registro que comprove o surgimento dessa técnica, mas as elegantes vestes da antiguidade, moldadas tridimensionalmente, podem ser consideradas como suas primeiras antecessoras. Aqui nesse livro, Mulagem, quero mostrar para vocês, a autora explica: as roupas nas culturas altamente desenvolvidas da Grécia Antiga e do Império Romano contavam com o que James Levers chama de período do Mediterrâneo. Peças de tecidos predominantemente retangulares de diversos tamanhos. Os pedaços de tecidos eram modelados, dobrados e enrolados de diversas maneiras e seguindo algumas regras. São muitos os estilos que sugerem essas possibilidades, mas em nenhum lugar há qualquer registro sobre essa técnica. Talvez porque, antigamente, os alfaiates não eram tão reconhecidos como hoje em dia. Provavelmente não existia um sistema geral e cada um deles inventava um método para criar volumes. O estilista Charles Frederick Worth revolucionou a alta costura em 1858. Com uma abordagem nova. Ele lançou uma coleção e as clientes poderiam escolher os modelos. Então, ele desenvolveu todas as peças em toile
como uma peça piloto e as clientes poderiam escolher o modelo e o tecido de cada uma dessas peças. Uma curiosidade: Charles foi o primeiro estilista a poder assinar o seu próprio trabalho, ou seja, ele colocou uma etiqueta com o nome dele em cada uma das peças. A estilista mais renomada por trabalhar com a técnica de moulage foi a Madeleine Vionnet, uma das estilistas mais influentes da década de 20 e de 30. Vionnet fazia muitos testes com a moulage em um manequim em meia escala. Sua forma inovadora de trabalhar e a sua técnica artesanal elevou a moulage para um nível sem precedentes, e até hoje ela é uma grande influência para muitos estilistas. O design das roupas de Vionnet traduz bastante o estilo da década de 30. Depois da crise da Bolsa de 29, a moda ficou simples e sofisticada. A maioria das peças eram maleáveis e com um bom caimento, devido ao corte em viés, quando o modelo é cortado na diagonal do tecido, trazendo mais elasticidade para o modelo. O auge da moulage se deu na década de 1950, com estilistas como Balenciaga, Dior e Givenchy. A Chanel já era uma das estilistas que gostava de trabalhar diretamente no corpo da cliente, sem o uso de manequim. A partir desse momento, a técnica foi desenvolvida e utilizada por inúmeras casas de moda e até hoje ela é usada em diversas outras áreas. Qual a diferença para moulage e para modelagem plana? Toda a construção de uma peça pode ser feita por dois princípios básicos: a moulage, a modelagem tridimensional, e a modelagem plana, a modelagem bidimensional. Na primeira, o ponto de partida é o tecido, que é disposto no corpo ou manequim e é fixado em pontos estratégicos, moldando assim a peça e a modelagem. No segundo, é o corpo que fica em primeiro plano. O material é cortado de acordo com o molde, que corresponde com as medidas de comprimento e largura. Essas duas técnicas não se excluem mutuamente. Após destacar as peças da moulage, a mesma precisa ser planificada, fazendo a transferência do algodão cru para o papel e acrescentando as margens de costura. Ao trabalhar com moulage, essa técnica que proporciona grande liberdade de criação, já que ela não é limitada a tamanhos padrão ou a cálculos, precisamos ter cuidados com duas restrições. A primeira é as formas do corpo. Precisamos saber quais partes queremos evidenciar e quais partes queremos esconder. E a segunda, precisamos ter bastante cuidado com relação ao material que iremos utilizar. E agora eu vou mostrar para vocês como é feito a moulage. Os moldes e o design são feitos simultaneamente, isso você já sabe. Mas agora eu vou mostrar aqui no meu manequim como que ela é feita. Caso a peça esteja desenhada, você vai primeiro fazer as marcações básicas para o modelo. Neste meu modelo aqui, eu preciso apenas da marcação da cintura e da marcação da linha do busto, que é a altura do busto. Depois disso, então, eu vim e trabalhei com a fita de 6 milímetros, com a fita mimosa, e fiz toda a marcação do meu modelo. Depois disso, eu venho colocando o algodão cru sobre o manequim e faço a marcação do molde. Eu vou mostrar melhor para vocês em um outro vídeo, passo a passo, como isso é feito. Caso contrário, se você for utilizar a técnica de moulage como uma inspiração para fazer a criação do seu modelo, você vai primeiro pegar um pedaço de algodão cru, posicionar sobre o manequim e desenvolver essa modelagem. Vamos colocar aqui, vou mostrar para vocês rapidinho. Eu coloco o algodão cru e prendo com alfinetes em pontos estratégicos. Então, assim eu consigo trazer então esse modelo, fazendo daqui a pouco uma torção aqui. Consigo trabalhar com a moulage como uma inspiração. E ela é muito legal porque tu pode desenvolver diversos formatos com ela. Olha.
Às vezes, ao desenvolver a mulagem, se percebe ali uma necessidade de correção do modelo, mas essa correção pode se transformar em uma nova ideia, o que não seria possível na modelagem plana feita diretamente no papel. O termo francês para uma peça de roupa feita a partir da técnica de mulagem se chama toile. Eu costumo chamar de peça piloto. Como vocês podem ver aqui do lado, eu desenvolvi uma peça piloto de um dos meus looks para o meu trabalho de conclusão. Pois como a modelagem da manga não era convencional e eu não estava acostumada a desenvolver uma modelagem daquele tipo, eu resolvi costurar a modelagem, desenvolvendo assim uma peça piloto antes de cortar no tecido correto. E assim eu pude perceber quais partes da modelagem precisavam de ajuste. Como eu expliquei para vocês nesse meu exemplo, quando o toile está pronto, as mudanças são feitas e registradas no mesmo. Após isso, o toile é todo desmontado e feito uma nova amostra. Esse processo é feito até que a modelagem fique perfeita. Após os últimos ajustes, ele é completamente desmontado e as partes dos moldes são transferidas para o papel, para que então seja cortado no tecido apropriado. Esse processo é feito apenas na alta costura, pois para uma produção em massa ela acaba ficando muito cara. Por isso, a mulagem é utilizada apenas para desenvolver e experimentar novas ideias para o prêt-à-porter, que é a produção em massa. Partindo para os materiais necessários para trabalhar com essa técnica, você vai precisar de um busto semelhante a estes. O primeiro manequim data de 1797. Eles eram feitos de vime tramado como cestos. A partir de 1840, eles foram substituídos por modelos com arame de ferro. O busto de trabalho surgiu em 1848. Ele também era feito de vime, mas coberto com uma camada de algodão cru, semelhante a estes. Esses dois manequins que eu tenho aqui no ateliê, eles são com o corpo acolchoado. O que significa isso? Que o alfinete entra 100% no manequim, facilitando assim o meu trabalho. Eu sei que existe no mercado manequim que ele não é 100% acolchoado, como esse meu, mas aí a gente vai precisar colocar o alfinete na diagonal. O material utilizado para desenvolver essa modelagem é chamado de toile, outro termo em francês que significa tecido. Na prática, vários tecidos já foram utilizados para desenvolver essa técnica. No passado, era muito utilizado o tecido musseline fino e macio de algodão em diversas gramaturas. Hoje em dia, é utilizado o algodão cru em diversas gramaturas. Mas lembrando que o tecido precisa ser de cor clara e neutra para que a imagem seja limpa ao riscar o molde. Uma coisa importante é que a modelagem deve ser feita com um tecido com a gramatura semelhante ao tecido utilizado para a confecção final da peça. Por exemplo, se o seu vestido for um vestido de malha, a gente precisa fazer a modelagem com a malha, pois o algodão cru não tem tanta elasticidade quanto a malha. Ou, por exemplo, se a gente for trabalhar com tulle illusion, que é muito utilizado nos vestidos de festas, a gente precisa fazer a modelagem com ele, porque senão, quando a gente for cortar o modelo com o nosso molde em algodão cru, o tecido vai ficar folgado. Então a gente sempre precisa ter esse cuidado, que a modelagem deve ser feita com um tecido semelhante ao tecido final da nossa peça. Seguindo com a nossa lista de coisas necessárias para trabalhar com essa técnica, você vai precisar de uma tábua de passar e um ferro a vapor. O ferro é extremamente importante, principalmente o a vapor. Ele é tão importante tanto quanto uma máquina de costura para te fazer a peça piloto, como um manequim. Partindo então para os demais materiais que você vai precisar. Uma tesoura afiada para tecido e tu pode ter também uma tesoura de papel. Lembrando que após utilizar a tesoura para cortar o papel, ela perde o fio para cortar o tecido. Então, dica minha, coloca um lembrete na tua tesoura de tecido e tu guarda ela como se fosse a tua vida. Outra coisa importante que eu acho que é bom compartilhar com vocês é que aqui no ateliê eu tenho duas tesouras de tecido. Uma para tecidos mais finos e delicado e a outra para tecidos em geral.
porque eu já senti a necessidade de ter uma tesoura apenas para os tecidos finos. Porque eu trabalho com musseline, eu trabalho com crepe, voal, eles são mais delicados. Então eu tenho uma tesoura para cada tipo de tecido, o fino e o mais encorpado. Você vai precisar também de alfinetes finos e compridos. O alfinete, pra gente fazer a marcação no nosso busto, ele não precisa ter a cabecinha. Então ele pode ser aquele alfinete com a cabecinha chata. Eu vou botar aqui pra vocês a imagem. Sacou? Esse aqui. Esse aqui, com a cabeça de vidro, eu utilizo daí pra realmente fazer a parte da costura. Mas pra fazer a marcação do busto, eu acho bem importante vocês utilizarem um sem cabeça. Pra quem vai começar a trabalhar com essa técnica, eu acho bem importante vocês trabalharem com duas cores de caneta. Uma caneta de cor preta ou azul, tanto faz, pra vocês fazerem a marcação do modelo e botar as informações necessárias, que isso tudo eu vou mostrar num outro vídeo, quais são as informações necessárias para cada molde, e uma caneta vermelha para fazer a marcação do sentido do fio. Assim vocês vão ver logo qual que é o sentido do fio necessário para cortar aquele molde. Também é necessário uma fita métrica, uma régua de alfaiate. Eu gosto muito de trabalhar com essa régua aqui, que eu vou deixar para vocês a foto. Eu gosto de trabalhar com essa régua, porque ela me dá todas as medidas. Ela é dividida em 5 centímetros, então quando eu preciso de 2 centímetros, eu sei onde colocar a régua, 3, 4, 5, 1 centímetro, meio centímetro, 1,5, 2,5 e assim por diante. Eu posso até fazer um vídeo aqui no canal, se vocês quiserem, mostrando como que eu faço para trabalhar com essa régua. Ela é muito boa e eu ganhei ela num amigo secreto, quando eu fazia o meu curso de modelagem. Foi o melhor presente de amigo secreto que eu já ganhei, porque eu uso muito, muito. E eu ganhei um kit de régua, gente. Mas essa é a que eu mais uso, não adianta. Pra mim ela é a melhor. E vocês vão ver que eu utilizo muito essa régua aqui no ateliê. E vocês vão precisar também de uma curva francesa para desenhar cavas, golas e qualquer arredondamentos que forem necessários para a modelagem de vocês. O próximo item da nossa lista, então, é uma fita colorida. Eu utilizo 2 tons de fita aqui no ateliê e eu chamo ela de fita mimosa. Eu não sei como é que vocês chamam aí, mas eu chamo de fita mimosa. Eu falo fita mimosa, ninguém entende, mas enfim, é fita mimosa pra mim. Eu utilizo ela com 6 milímetros. Pra mim, ela é mais fácil de trabalhar e eu gosto de trabalhar mais com ela pelo fato dela ser fina e assim eu consigo ter mais ou menos uma noção de onde que eu vou passar o risco do meu modelo, que vai ser mais ou menos no meio dela, que daí eu tenho certeza que a minha costura vai ficar ali. Vocês também vão precisar de uma carretilha, que ela é utilizada para fazer a transferência das linhas do molde, ou para um outro pedaço de algodão cru, ou diretamente para o papel. Você vai precisar também de papel pardo ou cartolina para modelagem, dependendo de qual for a sua preferência para trabalhar. Como aqui no ateliê eu trabalho com vestidos sob medida, então é uma modelagem para cada cliente, eu acabo trabalhando com a modelagem feita no algodão. Então vocês vão ver muito aqui eu trabalhando com a modelagem diretamente no algodão. Mas se você for trabalhar com peças que vai ter uma numeração maior, você vai precisar fazer 5 peças com aquela modelagem. Então eu sugiro a tu utilizar a cartolina de modelagem. E é claro que tu vai precisar de uma máquina de costura para poder desenvolver as peças pilotos e verificar se a sua modelagem está perfeita. E tu vai precisar de um espaço para colocar esses bebês lindos, maravilhosos, que eu sou completamente apaixonada. E tu também vai precisar de uma mesa de corte. Lembrando que a tua mesa de corte não precisa ser uma mesa de corte profissional, tá? Só para deixar claro, eu comecei a desenvolver os vestidos do ateliê há 6 anos atrás na mesa da cozinha, tá? Eu utilizava a mesa da cozinha para tanto fazer a modelagem como fazer o corte das minhas peças. Infelizmente eu não tenho a minha tão sonhada mesa de corte grande. Eu sonho com um dia que eu vou comprar aquela mesa assim, ó, de 1,40 m, que eu vou poder esticar o tecido
nossa senhora, é sonho de consumo de qualquer estilista, qualquer pessoa que trabalhe com tecido. Eu trabalho aqui no ateliê com uma mesa que ela tem 70 centímetros de largura. E ela não é muito comprida não. Tô olhando pra ela agora nesse exato momento. Mas enfim, gente, eu quero mostrar pra vocês que vocês apenas precisam ter a vontade de trabalhar com essa técnica, de aprender essa técnica e de ver que essa técnica é maravilhosa. Ela não precisa de cálculo matemático, como a modelagem plana. E eu sempre falo isso pra vocês. Então assim, se tu quer começar a investir nesse tipo de modelagem, mas não quer gastar tanto com um manequim industrial igual aos meus, você pode adquirir um manequim com um custo mais baixo, mas lembrando que as medidas precisam ser as medidas padrão. Um 38 tem que ter a medida de um 38. Um 42 tem que ter a medida de um 42. Vocês não precisam comprar uma coleção completa de busto, tá? Eu comprei primeiro o meu 38 e depois eu comprei o meu 42. Eu acho que depois de uns 2 anos eu comprei o 42. No começo do ateliê eu só trabalhava com o 38. Então eu vou ensinar pra vocês como que a gente faz a modelagem de um 38 e transfere para uma modelagem tamanho 40 e vice-versa. O 42 para uma modelagem 44, 46. Assim vocês não precisam comprar um manequim 38, um 40, um 42, um 44, um 46 e assim por diante. É claro que meu sonho de consumo é ter um de cada, mas eu tenho apenas esses dois. Então vocês também podem começar com apenas uma numeração. Isso não é problema. E assim eu termino esse vídeo de mulagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficarem com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou responder tudinho. E é claro que não se esqueça de dar o seu like nesse vídeo, porque eu quero realmente ver se ele foi importante pra ti. Não se esquece também de se inscrever no canal, que o próximo vídeo vai ser como tirar as medidas das suas clientes. E eu aposto que eu vou te mostrar medidas que vocês não costumam tirar, mas que é extremamente importante para desenvolver uma modelagem perfeita. E não se esqueça de compartilhar esse conteúdo incrível com as pessoas que você sabe que, assim como nós, amam esse mundo encantador da moda. Um grande beijo e até o próximo!